tudo era dele, apenas a cruz, de fato, era minha e não dele. Por que falar de cruz desse início? Porque o tema que a gente trata hoje, como vencer o pecado, não é possível se não nos remeter à cruz. A cruz é o ponto principal, é o ponto de onde a gente vai caminhar. É através dela que a gente faz isso. Mas eu começo por um outro caminho. Era uma noite e havia 30 pessoas, mais ou menos, nas salas de cirurgia. Só havia uma cirurgia. Éramos 30 médicos. E esses 30 médicos desejávamos todos um resultado único, um transplante de coração. Era um momento para nós bastante interessante, muito difícil. A cirurgia começou, era o início da noite, e nós entramos de noite adentro, e havia ali anestesistas, aqui estou eu, um deles, havia ali cardiologistas, havia os cirurgiões cardíacos, o chefe da equipe, doutor Dionísio Bentes, e eu fiz uma oração para iniciar. Nos abraçamos todos e eu pedi a Deus o seguinte: ao longo desta noite, é possível que em algum momento falte para nós conhecimento. E se isso acontecer, ou falte para nós alguma coisa para que o resultado seja um sucesso nesse transplante. E eu disse a Deus: Senhor, se faltar alguma coisa, coloque a tua mão e nos dê o privilégio de receber do Senhor o necessário para que esse paciente amanheça o dia vivo e com um novo coração. Eu me emocionei orando. A equipe, boa parte dela não adventista, também se emocionou com a oração. E a cirurgia começou. Era nosso primeiro transplante de coração. Diminuí um pouquinho o áudio aqui. Ali estavam as bombas de infusão, ali estou eu, ali estava o nosso carro de anestesia. Aqui está a bomba que substitui o coração, ali está ela, né? Ali está um momento bastante interessante em que o doutor Dionísio, com um novo coração em uma bandeja, ele vai fazendo os reparos, porque o novo coração não está pronto para ser colocado no paciente. Ele precisa primeiro passar por um processo em que tem que se ajustar os calibres de cada vaso para que possa se fazer a anastomose, ou seja, fazer as emendas, vamos dizer assim. Finalmente, aqui está o novo coração que daríamos para esse paciente. Mas há um detalhe: antes de colocarmos um novo coração, e aqui está o novo coração para ser colocado, nós precisamos fazer primeiro uma outra coisa. Temos que tirar o velho coração. Aqui está o velho coração com as suas últimas batidas. Ele vai parar, ele vai ser retirado daí. Ele não serve mais. E no lugar deste velho coração, entrará um novo coração. É interessante que aqui nós temos um comparativo entre o velho coração que está sendo retirado, é esse aí, e o novo coração que foi colocado. Eu estou reduzindo um pouco as imagens, algumas imagens são mais fortes, eu acho que nem todos teriam prazer em vê-las, mas aí está o nosso paciente devidamente não identificado e já com um novo coração funcionando. Quando nós passamos a imagem por cima do pano, vocês já veem lá um novo coração batendo, funcionando, e esse paciente estará, então, no dia seguinte, ou na manhã, na madrugada seguinte, com uma nova vida, com um novo coração. Foi uma experiência muito interessante. O paciente vem doente como está, não tem como consertar o coração velho, nós temos que trocar o coração velho, e isso me remete a um cirurgião cardíaco que nunca teve um insucesso em todas as suas cirurgias. E esse cirurgião cardíaco, chamado Cristo Jesus, disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Não vim buscar justos, eu vim buscar aqueles que o coração não aguenta mais. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu digo que não tem jeito. Eu nunca digo que o seu coração está ruim demais, que eu não tenho o que fazer por você. E ele conclui dizendo: onde superabundou o pecado, onde superabundou um coração falido, cansado e sem força, ali também superabundou a graça, o conhecimento, a misericórdia e o poder desse Deus. Não há como consertar um coração velho. Tem que haver uma troca de coração. Eu poderia contar algumas histórias, por enquanto a gente vai ver
até que ponto eu consigo. Um detalhe interessante é que esse aí, que passou rápido agora, essa imagem aí, é de quem doou o coração. Nós não podemos manter essa imagem por muito tempo, ele também não está identificado, mas o transplante só foi possível porque alguém deu o seu próprio coração, alguém morreu, vamos dizer assim. A mesma coisa em relação à cruz do Calvário. Nós também recebemos um novo coração, porque alguém morreu para nos dar esse novo coração. Bom, entendido isso, nós agora entramos no tema propriamente dito. Como fazemos para ter esse novo coração? Como vencer Satanás? Eu tenho uma série sobre isso, pastor. Não é um único sermão, é óbvio que a gente não vai esgotar o tema nesse sermão. Nos próximos sermões, a gente vai trabalhar ainda nesse tema, porque vejam, vamos lembrar da sequência. Primeiro, Deus é real. Tratamos desse tema. Segundo, esse Deus real não se apresenta para todos. Ou seja, o nível espiritual existe o nível 1, o nível 2, o nível 3. O nível 0 é aquele que não crê em Deus, não crê em nada. Mas entre os que creem, existem 3 níveis. E a promessa de João 14, 21, ela só vale para o nível 3. E esta promessa, Jesus diz, eu me mostrarei, eu me manifestarei a ele. A quem? A você e a mim. Que estivermos no nível 3. Ele não promete se manifestar no nível 2 e no nível 1. Por isso, há pessoas que passam pela vida e não têm uma experiência de um Deus real, de um Deus onde faz milagres. Há gente que escuta a voz de Deus, há pessoas que vivem o sobrenatural e outros que não vivem nada disso e até questionam a existência desse Deus fazendo esses milagres. Os que questionam isso, os que não têm esse relacionamento com Deus, é porque estão no 1 ou no 2. No nível 3, Deus se manifesta, o sobrenatural entra, a voz dele é audível e ele faz as transformações, inclusive esta de mudar o nosso coração. Bom, entendido isso, vamos lá. Eu vou pular alguns pedacinhos para a gente ganhar um pouco de tempo. Como ser vencedor? Bom, imagine que alguém perguntasse o que você deve fazer para morar no céu. Uma pergunta bem básica. O que eu faço? Imagine que eu estivesse em um aeroporto e alguém dissesse, Marcos, eu vou viajar e eu preciso rapidamente da resposta. O que eu faço para morar no céu? Bom, se nós usarmos o exemplo de Paulo e Silas, em Atos 16, quando eles falaram com o carcereiro, eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas se nós quisermos usar o exemplo de Pedro, em Atos 2, 37, falando para 3.000 pessoas, Pedro diz que é mais do que crer. Ele diz, arrependei-vos e sejais batizados. Parece que a salvação por Pedro era mais difícil do que a salvação por Paulo, se quiséssemos olhar só esse texto. Mas, para que não tenhamos dificuldade, vamos olhar Jesus. Ele diz que ele é o caminho e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, vamos ver qual é a fórmula de salvação que Jesus apresenta. Bom, existe uma fórmula que ele apresentou de dia, em Mateus 19, 17. Quando o jovem rico corre na direção dele, ele diz para o jovem rico, você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Isso parece um pouco de justificação pelas obras. Tá bom. Mas à noite, Jesus teve uma opinião, uma apresentação da salvação inteiramente diferente. Quando ele fala para Nicodemos, e então ele diz naquela noite para Nicodemos, você tem que nascer de novo. E agora a justificação e a salvação é pela graça. Eu estou mostrando isso para a gente ter uma ideia de que salvação é algo que é simples, mas que dependendo do ângulo que a gente observa, pode parecer algo complexo. E o que a gente tem que fazer como cristão é deixar bem claro que existe um Deus real, que lhe ama profundamente, que morreu por você e que está disposto a transformar os seus defeitos de caráter para que você possa morar no céu. Sabe o que é mais interessante? Tudo isso é ação dele. A nossa é ir para a mesa de cirurgia, nos deitar e dizer para o cirurgião Cristo Jesus, troque o meu coração. O paciente não faz nada. O paciente não ajuda o cirurgião abrindo uma parte do tórax. O paciente não segura a pinça para ajudar. Não. O paciente apenas se entrega ao cirurgião. Bom, vamos para adiante. Vamos lá. Podemos ser perfeitos? Vamos abrir alguns temas teológicos mais profundos e vocês sabem que a gente sempre
caminha um pouquinho nessa parte mais teológica e vamos para a parte prática, que é onde eu me emociono, me alegro e onde, para mim, o evangelho realmente é real, é ali. Mas vamos lá. Quando nós olhamos Filipenses, capítulo 3, verso 12, o grande herói do evangelho, Paulo, diz assim, não, verso 12, não que já tenha alcançado a perfeição. E aí ele vai descrever ao longo do texto. E algumas pessoas dizem, se Paulão, que era Paulão, não conseguiu ser perfeito, ninguém será perfeito. Ok, tá bem, tem lógica, tem um verso bíblico. Filipenses 3, verso 12 e 13. Mas há quem diga que a gente consegue ser perfeito. E sabem que livro da Bíblia eles se baseiam? Em Filipenses. E sabem que capítulo 3 é o mesmo capítulo. Apenas o verso é 15 e não 12. E é o mesmo Paulo. E Paulo, no verso 15, diz, pelo que todos quantos somos perfeitos... Ué, como pode isso? No verso 12, ele diz, não dá para alcançar a salvação. Eu estou indo atrás dela. E no verso 15, ele diz, já somos perfeitos. Bem, então, peraí, vamos tentar entender a perfeição. Aqui tem um homem. Esse camarada, eu fiquei admirado quando eu vi isso na Discovery. Ele é pregado na cruz, literalmente. Todos os anos, ele se deita e a mão dele é pregada na cruz mesmo. Colocam um prego, atravessam aí, ó, do jeito que está aí na tela, você não vê muito bem. A minha televisão aqui não consegue dar essa imagem. Eu não sei, eu estou com uma dificuldade enorme entre a imagem do computador e a imagem da televisão aqui. As luzes atrapalham. Mas esse homem é pregado na cruz e ele imagina que fazendo isso ele será perfeito. Essa é a visão dele. Bom, a gente vai... Primeiro a gente está abrindo janelas, daqui a pouco a gente coloca todas as janelas juntas e explica de uma vez só. Terceiro ponto que a gente tem que entender, santo peca. É possível vencer Satanás? E a terceira, é possível viver sem pecar? 3 perguntas. Primeiro, santo peca? Sim ou não? É possível vencer Satanás? Sim ou não? E é possível viver sem pecar? Sim ou não? Eu queria começar com o pastor Bulhon. Eu gosto muito do pastor Bulhon, das linhas espirituais dele. E eu perguntaria, pastor Bulhon, é possível neste mundo viver sem pecar? Deixa eu ver se vocês ouvem o pastor Bulhon respondendo aqui. Agora temos que analisar... Deixa eu voltar aqui. Bom, aí agora temos que analisar o conceito de santidade. Se você pensa que ser santo é nunca cometer um pecado, então não é possível ser santo nesta vida. Bom, então a primeira coisa importante é que, segundo o pastor Bulhon, é impossível viver sem pecar. Portanto, os santos que Paulo falava no verso 15 pecam. Ah, interessante. Vamos tornar isso mais prático. A primeira conclusão, queridos, é que é impossível vencer Satanás. É impossível, sim, porque ele é invisível e ele é poderoso. Ele é quase onisciente. Através dos seus anjos, ele sabe o que está acontecendo a qualquer momento. Ele conhece a minha genética. Ele sabe quais os meus defeitos de caráter. E ele leva uma vantagem enorme, sabendo quais são as minhas fragilidades. Ele tem conhecimento da minha natureza pecaminosa. E com tudo isso a favor dele, eu vou entrar numa batalha. Imagine que se fizesse um local de batalha e colocassem Marcos vezes Satanás no duelo, e um grupo fosse assistir. E eu diria, eu quero uma faca, porque uma faca é uma arma que causa dano. Mas alguém diria, não adianta, você não vai causar dano em Satanás com uma faca. Uma arma, então, uma arma de fogo, e diriam, também não vai adiantar. Então, aqueles recursos humanos falham quando nós somos colocados em uma batalha com Satanás. Uma época, pastor, eu decidi fazer algo muito estranho. Eu prego muito para os jovens. Esse sermão, esse nosso estudo aqui, eu queria muito que alguém tivesse pregado isso para mim quando eu tinha 16, 18 anos. Eu teria tido uma vida bem diferente, porque a minha batalha tentando vencer Satanás me deixava derrotado. Cada vez que eu ficava esticado no chão, triste, derrotado, eu tinha vontade de jogar a toalha, de dizer não dá para ir para o céu, não tem jeito. Uma vez num culto, numa semana de oração, na Igreja do Marco, aqui em Belém, com 1.500 pessoas assistindo, o assunto era sobre viver sem pecar e etc. O assunto era esse. E eles deram a oportunidade para quem quisesse falar alguma coisinha, desde que fosse bem rápido. E os jovens que quisessem. E eu, então, pedi para falar. E eu disse para eles, é impossível vencer Satanás. E quando eu falei isso, a mulher que ia pregar, era uma senhora que estava pregando, e
E ela disse assim, eu estou tão triste de ouvir o Marcos dizer isso. Mas era essa a minha realidade. E ninguém me falava isso que a gente vai ver, está vendo agora. Mas vamos lá. Como eu falo muito para jovens, eu decidi que eu queria criar um urubu. Porque o urubu é o bicho que melhor explica a natureza pecaminosa. E eu falei, vai ser fácil. Eu vou conseguir um urubu, vou estudar sobre o urubu, vou ver o que o urubu come, vou criar desde pequenininho e vou fazer o maior sucesso pastoral com os jovens, entrando para pregar com o urubu aqui no ombro. E aquilo vai ser um negócio que vai dar um impacto nos jovens, vai ser muito bom. E aí me informaram o seguinte, olha, não é fácil assim, porque o urubu é animal silvestre, você não pode criar urubu. Eu disse, bom, parte do plano não deu certo, mas eu vou fazer uma segunda coisa, eu vou empalhar um urubu. Liguei para São Paulo e perguntei para os taxidermistas que eu queria empalhar um urubu. Me deram o preço até era razoável, mas disseram que eu teria que mandar o urubu para São Paulo. E eu perguntei, está faltando urubu em São Paulo? Eu posso mandar de Belém aí vários para vocês. E disseram, não, amigo, é que é crime matar um urubu. Eu disse, bom, lá se vai o meu plano novamente. Eu tenho que ter licença de tantos departamentos para ter um urubu que está difícil. E um dia eu estou na minha casa e o telefone toca. E alguém disse, Marcos, achei o seu urubu. Eu disse, eu também, tem vários. O problema é como adquirir. Ele disse, não, está aqui, está machucado, foi atropelado e você pode criar o urubu. Eu digo, não vai ser complicado fazer isso. Eu queria filhote. Mas vamos lá. Imagine vocês que eu tenho um urubu e tenha criado desde filhotinho. E seja um urubu mansinho, um urubu limpo, nunca comeu carniça. É um urubu que só come ração, toma banho com shampoo de criança. É o urubu mais cheiroso que vocês possam imaginar. Eu passo perfume no urubu. E esse urubu sai no meu ombro na praça para passear. Estou eu andando na praça e o urubu no meu ombro. E alguém passa e fala, olha como é bonitinho. Ele fala, eu digo, não, isso não é papagaio, isso é urubu. Eu ando um pouco mais e alguém fala assim, mas ele come o quê? E eu digo, ele come ração. Mas só come ração, esse urubu é um urubu limpo, não tem problema. E assim eu vou andando pela praça. Mas em determinado momento, imagine vocês que eu coloco uma vasilha de comida no chão, a comida do urubu, a comida especial, a ração limpa para ele, mas ele também exista próximo dali um peixe morto. E agora o meu urubu vai voar para comer alguma coisa. E sai do meu ombro e se dirige ao chão. Tem o peixe morto e tem a ração maravilhosa para o urubu. Para onde ele vai? Para o peixe morto ou para o urubu? Ou para a ração? Lamentavelmente, ele vai em busca do peixe morto. Eu vou ficar frustrado porque eu treinei, eduquei, ensaiei, preparei o urubu para comer ração e ser limpo. Mas, apesar de tudo isso, ele continua tendo natureza de urubu. Sabe, queridos, salvação é mudança de natureza, não é mudança de pensamento. Enquanto a natureza de urubu não for transformada em nós, a batalha contra o pecado será impossível. Simples assim. Aqueles que estão sentindo que esta batalha está muito difícil, é porque estão usando o método errado na batalha. Você está tentando trocar o novo coração, que Deus prometeu fazer, porque só Ele recebeu o preparo necessário para fazê-lo. E nós não temos esse preparo. Bom, eu vou pular o pastor Bulhão, ele ia participar de novo. Pastor Bulhão, é possível vencer Satanás, pastor Bulhão? Nós viemos a este mundo trazendo a natureza pecaminosa. Com esta natureza pecaminosa que nós viemos a este mundo, é impossível obedecer. Não é muito Eu difícil? não estou dizendo é muito difícil obedecer. Estou dizendo é impossível obedecer. Tá bem, então nós concordamos no mesmo ponto. É impossível. Enquanto não houver essa transformação de natureza, é impossível obedecer. Agora, sabe o que me alegra? O que me alegra é que Cristo nunca pediu para você vencer Satanás. Nunca me pediu para fazer isso, porque sabe que é um pedido impossível. E aí alguém rapidamente diz, mas você está esquecendo de Tiago 4:7. Os jovens gostam de colocar a gente na parede, né? Eles gostam disso. Pastor, o senhor diz que a Bíblia não pede para vencer Satanás, mas Tiago 4:7 diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é um trabalho seu resistir ao diabo. Eu disse, amigo, se a Bíblia dissesse isso, estaríamos todos perdidos. A Bíblia não diz isso.
Leia a frase que antecede essa ordem divina. A frase não é para resistir Satanás. A frase é, vamos lá, sujeitai-vos, pois, a Deus. E então, por consequência, você vai resistir o diabo e ele vai fugir. O processo não é uma ação sua, é uma ação de Deus. Então, não pegue um pedaço do verso e se agarre com ele, porque esse pedaço é uma bomba. E ela explode se você se abraçar com ela. Você precisa de ter uma sujeição a Deus e que este processo resulta, então, nessa transformação. Mas eu quero ser mais prático. Isso é interessante. Por isso, quando Pedro peca, Cristo não pergunta para ele, você promete que nunca mais vai pecar? Não. Em João 21, a pergunta de Jesus é, Pedro, você me ama? Pedro, enquanto você não aprender a me amar, a ter uma paixão por mim, a permanecer junto comigo, em pensamento, em tudo, Pedro, você nunca irá ser um vencedor. Bom, a gente tem a história do mamão do pastor Bulhão, não vou contar, vocês conhecem a história do mamão. Quando eu mostro para os jovens, eu conto a história do mamão, porque é engraçada e tudo, mas aqui a gente não tem esse tempo. Eu vou contar. Né? Agora, a maior mentira que Satanás prega é de que você tem que mudar para ser salvo. A maior mentira que Satanás prega é que a gente tem que fazer transformações no nosso caráter, que a gente tem que vencer os hábitos para então ser salvo. E aí a gente entra naquele desânimo. Vamos definir pecado e justiça? Bom, depois de definir isso, eu posso então ser bem mais prático agora. Já tiramos a teoria toda do que a gente tinha que falar. Deixa eu começar com a história de um bêbado. Eu sempre que pergunto, aqui eu não vejo todos vocês, eu vejo apenas aqui 4 na minha frente, aqui 4 telinhas. Mas para a igreja eu pergunto assim, alguém aqui já tomou uma cerveja, um vinho alguma vez na vida? E aí aparecem os braços, né? Tá bem. Lá no passado, aquele vinhozinho, tá bem. Aí eu pergunto, agora não levantem mais a mão. Eu falo para a igreja, por favor, não levantem a mão. Alguém aqui já ficou bêbado? E quem sabe um ou outro pensa, que vergonha, se o pastor soubesse o meu passado. Eu digo, não falo bêbado assim. Eu falo muito bêbado. Mas eu fiquei, pastor, eu fiquei muito bêbado. Eu fiquei uma coisa vergonhosa, eu vomitei. Não é isso. Eu falo de ficar nu, andando bêbado nu. Já ficou? Não, pastor, assim eu nunca fiquei. Mas Noé ficou. E a Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Como pode isso? Alguém aqui já foi covarde? Pastor, só uma vez, porque o homem era enorme, era muito grande, eu não tinha capacidade física de lutar com ele. Não estou falando disso. Eu estou falando de muito covarde. Mas, pois é, pastor, eu corri. Não, amigo. Eu estou falando de ser covarde a ponto de entregar a sua esposa para ter intimidade sexual com esse homem. Não, pastor, isso não. Isso eu matava, eu fazia qualquer coisa, eu morria, mas eu não permitia. Eu digo, mas Abraão permitiu. E Abraão, a Bíblia diz que Abraão era um homem perfeito, era um homem justo diante de Deus. Alguém aqui já foi para o terraço espiar a mulher do vizinho tomar banho? Não, pastor, isso não. Não, por favor, esse exemplo não. Nunca, ninguém faria isso, jamais, pastor. Louvado seja Deus, glória, tá bom, que ninguém faça isso. Mas Davi fez. E a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Como é que pode alguma coisa tão absurda quanto o exemplo desses homens conseguir receber algum elogio de Deus? Acontece que a gente tem que ter um entendimento de que justificação e justiça funcionam a partir de Deus. Da seguinte forma, eu criei um aparelho, inventei um aparelho. O nome do aparelho, espiritímetro, estão vendo aí? Para medir vida espiritual. Pode ser chamado também de salvômetro, para medir a salvação das pessoas. Imaginem, hipoteticamente, que existisse esse aparelhinho aqui, o espiritímetro. Vamos ver quanto espiritual você é. Nível 1, aqui são 4 níveis. Nível 1 é o transgressor sem dor de consciência. Transgrido, peco e acabou e é assim mesmo. Salvo ou perdido? Perdido. Nível 2. Nível 2 é o transgressor com dor de consciência. Eu não devia fazer isso. Salvo ou perdido? Perdido. Nível 3 é o que não transgride, é o que obedece pela força própria. Muito bem, esse está bem. Salvo ou perdido? Perdido. Não mudou o cenário por obedecer. Isaías 64 diz que todos os nossos atos de justiça enojam a Deus, quando eles são colocados a partir de nós. Há um texto de Ellen White dizendo o seguinte, no Caminho a Cristo, página 18,
É-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. Existiria, então, um quarto nível. E o quarto nível é os fracos que deixam Cristo lutar por eles. Estes são os únicos que serão salvos. Salvação é para os fracos. Eu quero que o jovem tem que entender isso. Ah, pastor, eu sou fraco. Eu digo glória a Deus por isso. Porque a salvação é para os fracos. Se Cristo Jesus passou uma noite inteira em oração para receber poder do Pai, ele se sentia fraco, não o suficiente para a batalha do dia seguinte. Então ele passa uma noite com o Pai. Quantas noites você já passou inteira em oração, pedindo a Deus sabedoria e força para tomar uma decisão no dia seguinte? Cristo ia escolher os discípulos no dia seguinte e passa uma noite em oração para ter sabedoria. E alguém fala, não, pastor, nunca passei uma noite em oração para tomar uma decisão. Eu digo, então você é mais forte que Jesus, porque ele precisou passar. Salvação é para os fracos, para aqueles que choram ao pé da cruz e dizem para Jesus, eu não consigo mudar. É para esses. Quando eu falo para os jovens, eu digo, se você se sente assim, eu queria abraçar você, porque Jesus queria abraçar você, mas como ele não está aqui, ele pede para eu abraçar você no lugar dele, eu digo para eles. Bom, Paulo chegou a essa conclusão. Nós temos veja, a justificação, não defini, eu falei, mas não defini. Justificação não é algo que eu faça, justificação é uma pessoa. Jeremias 23 diz, Senhor, justiça nossa. 2 Coríntios 5, 21 diz, nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justificação e justiça é uma pessoa, Cristo. Eu sou justo enquanto eu estou conectado, abraçado a Cristo. E eu sou injusto quando eu me afasto dele. Pecando ou não pecando, isso aí é consequência. Isso aí não é o que define justiça. Eu vou andar um pouquinho mais rápido do que eu estou andando. Eu estou pulando uns pedacinhos aqui para tentar chegar na parte que eu gosto mais. Tá? Então, entendo assim essa minha pressa aqui. Um texto de Ellen White diz, nenhum ser humano é justo além do tempo em que tem fé em Deus e com ele mantém vital ligação. Vital ligação. É isso que é ser justo. Bom, Romanos 8, verso 1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que guardam os 10 mandamentos. Certo ou errado? Errado para os que estão em Cristo Jesus. Salvação não é para os que guardam os 10 mandamentos, é para os que estão em Cristo Jesus. Né? Se me amardes. Isso é interessante, porque isso muda o nosso foco. Isso nos dá uma força especial. Bom, agora vamos para alguns exemplos aqui. Os discípulos queriam pecar. Deu uma vontade neles de pecar. Mas havia um problema. Jesus estava perto. E um olhava para o outro na estrada, caminhando, e dizia assim, eu quero pecar. Eu estou com vontade de pecar. Ou dizia também, eu não aguento mais ficar sem pecar. E outro dizia, mas tem um problema, Jesus está aqui. Não dá para pecar junto com ele. A gente tem que se livrar dele. E aí começaram a atrasar o passo. E Jesus se adianta, Jesus continua andando. E quando a distância ficou razoável, um começou a dizer para o outro, quem é maior? Eu ou você? Quem manda mais nesse negócio? Quem é que tem mais poder aqui dentro? Aí o pecado começou. Jesus dá uma paradinha, olhar para trás, diz, vem cá, vocês estão falando baixinho aí? Qual é o assunto de vocês? E um olhou para o outro e disse, Senhor, é nada, é uma coisa particular aqui, é rapidinho, a gente já acaba essa conversa. Queridos, não dá para pecar andando com Jesus. A Bíblia é clara nisso. Quando a gente tem esse entendimento, muda o nosso foco. Aqui está um cadáver. Eu sei que um cadáver é feio, por isso eu não estou mostrando o rosto dele. É um cadáver real. Imagine que um grupo de acadêmicos olhe para esse cadáver. Pastor, são parentes. Todos os exemplos meus são na medicina. Né? É porque eu puxo para a minha área. É mais fácil. Às vezes eu vou para a teológica, mas aqui eu caminho melhor. Então, esse cadáver está ali deitado no necrotério, e agora os acadêmicos olham e falam assim, mas está muito pálido, não pode. Pálido assim não é bom. Ele tem que ficar um pouco mais escuro, um pouco mais avermelhado. Então, nós vamos pintá-lo. E pega, então, um pincel e começa a pintar o cadáver de uma cor mais agradável. Agora ele não vai ficar pálido. E alguém diz assim, não, mas além de pálido, ele está sem atividade física, ele não está se mexendo. Vamos mexer os pés e os braços dele. E alguém fala, não, mais do que isso, a circulação dele não está boa, tem que fazer massagem nele. É um absurdo pensar nessa possibilidade. Porque a única coisa que conseguiria fazer diferença é dar a ele vida. Enquanto ele está morto, não há nada que possa ser feito. E quando Cristo diz em Efésios 2:1,
estáis mortos em vossos pecados. Ele diz que não dá para dar um jeitinho no pecado e tentar fazer o pecado parecer menos pecado, menos agressivo, fazer uma maquiagem no pecado, como às vezes tem sido feita, eu não posso falar isso, em algumas músicas que eu escuto e digo assim, isso aqui tocava nas boates há 20, 30 anos atrás, e eu às vezes escuto e digo, não, isso aqui não pode, não posso ouvir isso aqui. Isso não sei, às vezes fere o meu ouvido algumas coisas. A gente está maquiando o cadáver. Ou a gente trabalha com a vida musical, a vida em todos os seus aspectos espirituais, ou não é o caminho que Deus deseja. Como último ponto teórico, o que é a conversão? Conversão é algo que... Eu vou tentar fazer isso de uma forma bem simples. Um ateu pode ir à igreja? Pode. Pode obedecer os mandamentos? Pode. Pode não adulterar? Pode, ele ama a esposa, não vai adulterar, ele tem um bom caráter, não rouba, não mata. É um bom ateu. Salvo ou perdido? Perdido. A salvação não consiste numa ação. A salvação consiste numa entrega. Estou por lá isso aqui, essa banca. Isso aqui eu uso para os jovens, funciona bem. Até que eles tenham idade para entender o que é uma banca de revista, que não tem mais, né? Foi do nosso tempo isso, banca de revista. Hoje eles olham para o computador, então o exemplo tem que ser quase que mostrado uma foto. Mas imagine um jovem andando e há uma banca de revista e ele assistiu esse nosso encontro, esses encontros maravilhosos que vocês fazem na terça-feira e agora tomou a decisão de mudar a vida dele. E ele então passa no dia seguinte em volta de uma banca de revista e olhando para aquela banca de revista rapidamente, ele percebe que existem ali uma série de revistas não recomendadas ao cristão, com mulheres sem roupa na capa das revistas, como existia no passado. Hoje o processo é um pouco diferente, mas o exemplo é didático. E ele, ao passar e perceber aquelas imagens daquelas mulheres lindas, bonitas, sem roupa, quase sem roupa, ele diz, não, eu assisti o programa do grupo na terça-feira, eu mudei o meu coração, eu não vou olhar. E agora ele faz uma força fenomenal, e ele não olha, e ele vira o pescoço para o outro lado, e a dor é tão grande porque o pescoço quer olhar, e ele tem um torcicolo aqui, e ele consegue passar e não olhou as mulheres lindas e sem roupas da banca de revista. E quando ele chega do outro lado, ele olha para o céu e fala, Senhor, olha o que eu consegui fazer, Senhor, eu mereço ou não mereço um parabéns? E Deus olha para ele e diz, eu tenho nojo de você. Essa é a resposta do céu. Por quê? Porque os seus méritos não podem substituir a cruz. Eu estava em uma cirurgia, agora a parte que as coisas começam a funcionar. E nessa cirurgia, o cirurgião não era adventista e ele gostava de satirizar as coisas da igreja. Eu sou anestesista e saí da igreja sábado de manhã, porque houve uma urgência, eu fui. E naquele hospital, naquele momento, quando eu entrei com o paletó, ele lembrou que eu era adventista. Eu troquei de roupa, fui para a cirurgia, e ele olhou para mim e disse assim, Marcos, primeiro a cirurgia começou tranquila, depois que estava tudo bem, o paciente dormindo, ele falou, Marcos, o paciente está acordado ou dormindo? Ele está dormindo, não acorda, está tranquilo. Ele deixou ele fazer umas perguntinhas. Você é médico, mas é pastor também. Eu falei, sou pastor. E é homem? Eu disse, opa, alguma dúvida? Por que essa pergunta? Ele disse, não, você é pastor, mas é homem. Eu digo, sim, as duas coisas não conflitam. Qual o problema de ser homem e ser pastor? Marcos, imagine que você encontrasse em uma ilha, porque você é homem também. Eu, sim, mas continue a sua frase. Imagine que você estivesse em uma ilha e encontrasse a Carla Pérez. Eu não sei se vocês aí sabem quem é a Carla Pérez. Uma mulher que na época era muito bonita e fazia muito sucesso no Brasil. E ele, então, continuou o raciocínio diabólico dele. E você ficasse sozinho com a Carla Pérez e não houvesse mais ninguém nessa ilha e não houvesse condição de você ser resgatado. E a Carla Pérez se insinuasse para você, o que você faria? Porque você é um pastor, mas você também é homem, não esqueça disso. Eu vi ali o tridente na mão dele, eu vi o rabo de Satanás, eu vi a descrição diabólica. Eu falei, amigo, eu vou lhe responder de uma forma que você vai ter certeza que eu falei a verdade para você. Sabe de uma coisa? Imagine que eu fui a uma churrascaria. Por favor, nenhuma apologia à carne agora, tá? Só um exemplo. E nessa churrascaria eu comi muito bem. E quando eu não aguentava mais, o garçom disse, mas o senhor ainda precisa comer um pedacinho dessa picanha porque ela é especial. Eu disse, não aguento mais, não só esse pedacinho que eu fiz para o senhor. E eu como.
E quando eu estou disposto a me levantar, ele fala, não, o senhor não comeu a sobremesa. Eu digo, não aguento. Ele diz, aguenta, é gelatina. Gelatina é líquida, quando bota na boca, desce. Amigo, não, o senhor vai, essa gelatina? E lá vou eu comer a gelatina. E no final ele me traz uma cereja, eu digo, não, a cereja não passa. Botei aqui e devolvi, não entra, não cabe. Imagine, Roberto, vou chamar Roberto, o nome do cirurgião, não é Roberto, que eu vá à sua casa, depois de ter ido na churrascaria, e a sua mesa esteja linda, sua esposa acabou de fazer o almoço, e você olha para mim e diz, Marcos, seja bem-vindo à minha casa. A minha esposa fez uma lasanha a 4 queijos, deliciosa, está aqui na mesa. Marcos, é a melhor lasanha que você vai comer. Sabe uma coisa, Roberto? Eu poderia até chegar perto da lasanha e cheirar e dizer assim, não tenho dúvida de que é boa, de que é saborosa, não tenho dúvida de todas as qualidades dessa lasanha, mas eu não quero comer. Sabe por quê? Porque eu estou satisfeito. Sabe, Roberto? Se eu estiver satisfeito com o meu Deus, eu vou olhar para Carla Pérez, linda e maravilhosa. Eu digo, é bonita, tem predicados sensuais, mas eu não quero, porque eu estou satisfeito com o meu Deus. Agora, se eu estiver passando fome espiritual como você, era possível que eu fizesse aquilo que você está pensando, se eu tivesse o caráter que você tem. Ah! Ele murchou as orelhas, ficou quieto até o restante da cirurgia. Queridos, salvação não é a força que você faz, é a força que Cristo fez na cruz e agora lhe disponibiliza para que isso funcione. Bom, vamos agora para exemplos práticos e rápidos. Esta moça... Pastor, quanto tempo eu tenho aqui? Ih, acabou o tempo. Então, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pular para a história final, tá? Eu vou pular para a história final. Isso aqui é uma lésbica, eu ia fazer um comentário sobre ela, vamos pular. Pode ficar tranquilo, não tem mais um tempinho? Eu posso tirar esse paletó, que eu já fiquei com calor aqui, já fiquei emocionado aqui. Então, peraí, vamos lá. Não precisa pular nada não, viu? Não precisa pular nada não. Pode então, vamos lá. Esta moça que eu mostrei antes, rapidamente, inclusive ela está do lado da Xuxa, que é uma personagem, essa moça aqui, ela era lésbica, abandonou a vida de lésbica, se tornou uma cristã e uma pregadora. E ela prega, nesse momento aqui, que a gente não vai ver agora, não precisa, e ela faz um sermão contra o homossexualismo de uma forma veemente, usando a Bíblia, mostrando textos. E depois de um tempo, em um programa de televisão, ela aparece e diz assim, eu voltei à minha vida anterior, me apaixonei pela pastora Rosana e agora estamos morando juntas. Como pode alguém ter ido tão próximo de Cristo e ter voltado para a mesma vida pecaminosa anterior? Resposta: parou de ter comunhão com a fonte de força. Não existe cura para a natureza pecaminosa, não existe cura para hipertensão, não existe cura para diabetes, mas você não morre de hipertensão nem de diabetes. Você toma o remédio todo dia. Você vai ao médico dos médicos, Cristo Jesus, e fala, o senhor tem remédio para minha diabetes, porque ela está em 500, eu vou morrer. E Cristo fala, querido, enquanto você tomar o remédio que eu lhe entrego, você nunca morrerá de diabetes. Cura não tem, mas tem controle. Hipertensão tem controle. Natureza pecaminosa tem controle até a volta de Jesus, quando de fato ela deixará de existir num abrir e fechar de olhos no momento da glorificação. Bom, entendido isso, aqui está a carta de um homossexual. Eu preguei nessa semana de oração na Central de Brasília, esse jovem, um jovem promissor, uma capacidade intelectual enorme, mandou essa carta imensa e disse para mim assim, mandou por e-mail, e disse, se o senhor quiser não responder, fique livre, porque as pessoas fogem desse tema, pastor. Talvez o senhor fuja também. Eu disse, escolheu a pessoa errada para fugir. Esse que eu gosto, porque esse, quando se tornar, quando tiver o entendimento que precisa, ele vai ter uma grande mudança. Bom, deixa eu andar um pedacinho e a gente vai... vamos lá. O que eu devo fazer, então, agora para fechar o tema, para ser salvo? Eu devo deixar... Eu estou falando para um povo, para ímpios. Eu diria, você tem que deixar aquela sua amante para ser salvo? Não. Você tem que parar de fumar, de beber, de usar droga? Não. Você tem que aprender a andar com Jesus num grau de intimidade tal que o seu prazer, que está na amante, no fumo, na bebida ou na droga, passe a estar na lei do Senhor. Quando Davi olhava para Betseba, o prazer dele estava em Betseba, no pecado. Quando os anos se passaram,
depois da transformação, esse homem, que era um homem de caráter terrível, fazia qualquer coisa pelo pecado, matava pelo pecado, ele queria aquela mulher, acabou, a mente dele funcionava no pecado. Quando ele tem uma transformação pelo grande médico Jesus Cristo, que coloca nele um coração novo, a partir daí ele escreve o Salmo dizendo: o meu prazer está, e aí ele continua, na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. É muito melhor do que sexo. São 24 horas de prazer na lei do Senhor. É uma vida inteira com Jesus. Quando Davi descobriu isso, agora as Betsebas da vida perderam o seu valor como fonte de pecado. Alguém tem que contar isso para o jovem. Bom, e para nós, o que fica? Já temos mais idade, que temos uma mentalidade diferente dessa. Bom, temos que aprender a não soltar a mão de Jesus. Eu vi pessoas sofrendo, o pastor leu aqui de um grupo de pessoas, eu fiquei aqui pensando, câncer, e tanta doença, e tanto sofrimento. O diabo vai tentar você a soltar a mão de Jesus, entendendo que você não poderia estar passando por uma dificuldade tão grande, sendo que você é um cristão. Sabe, filho, nas horas frágeis da vida, nas horas difíceis da vida, nas horas em que nós passamos pelas tribulações, a nossa mente fica embotada e o diabo muitas vezes lança os seus argumentos tentando nos afastar de Jesus. Eu digo que a lágrima ofusca a visão de Jesus. Enxugue a lágrima e corra para os braços de Jesus. Para concluir, então, eu digo, o que foi que aconteceu com Enoque? Enoque andou com Deus, Gênesis 5, 24. E Noé, que andava nu, a Bíblia diz que, Gênesis 6, verso 9, Noé passou a andar com Deus. Gênesis 17, 1, Abraão, que cometeu aquele erro entregando a sua esposa para o rei. Deus aparece, dá uma bronca em Abraão e diz, Gênesis 17, verso 1, anda comigo, Abraão, e ser perfeito. Davi, ele disse assim, andarei com o Senhor, Salmo 16, verso 9, com o meu Senhor na terra dos viventes. Aprenderam que a única fórmula de salvação é andar 24 horas com o Senhor. Se você fizer isso, ele vai se manifestar. Agora eu tenho a história final. Haverá uma manifestação, porque Enoque andou com Deus, Gênesis 5, 24, e houve um milagre, algo sobrenatural. Quando você anda com Deus no nível 3, que é aquele relacionamento íntimo, quando você se apaixona por Deus, ele se manifesta, ele entra em ação, ele faz transformações na sua vida e ele aparece fazendo grandes milagres. Vamos lá agora, eu conto para vocês para a gente encerrar. Eu estava na sala de cirurgia e era um momento muito delicado. O cirurgião me chamou e disse assim, Marcos, eu queria que você visse um paciente comigo. E eu perguntei, mas por que eu tenho que ver? Ele disse, porque é muito grave. E se você não for lá olhar, você não aceita anestesiá-lo, porque você vai dizer que ele morre. E, claro, ninguém quer trazer um paciente para o centro cirúrgico para matá-lo. E eu sei que você vai dizer, não, esse paciente não aguenta uma cirurgia. Mas, Marcos, vamos lá no quarto comigo. Eu falei, mas eu não preciso ir lá, me descreva o paciente. Esse paciente tem um câncer de pulmão. Esse paciente teve enfisema. Esse paciente, nesse momento, não respira. Ele está com oxigênio no nariz, num fluxo bastante alto. Ele está assim, ó. Marcos, se você olhar o desespero desse senhor, é um senhor idoso, você vai olhar para ele, vai doer no seu coração e você vai aceitar anestesiá-lo. Eu perguntei, mas anestesiar para quê? Se ele tem essa quantidade de enfisemas. Ele disse, ele tem uma bolha em um dos lados do pulmão. E se nós tirarmos essa bolha, quem sabe melhore um pouquinho. E a gente deu um final para ele mais digno do que esse sofrimento. Eu falei, traga a família dele. A família veio para o centro cirúrgico. Eu estou encurtando a história. E conversei com a família de irmãs idosas também. E eu perguntei a elas se quando ele entrar aqui, nós usarmos todo o conhecimento que temos, toda a tecnologia que temos, e se ao final ele não sobreviver, queridas, vocês vão nos agradecer pelo que fizemos ou vocês vão nos culpar pela morte dele? E elas disseram, doutor Marcos, nós vamos lhe agradecer porque tentou fazer alguma coisa por ele. Eu digo, então tragam, e nós vamos operar. Levamos para a sala, eu orei, clamei a Deus por esse homem. Aqui eu explico um pouquinho como é uma peridural, mostro a agulha, mostro um vídeo, mostro uma anestesia que eu estou fazendo, mostro tudo, mas não é o caso. Não vamos, né? Aqui eu mostro a agulha, como é que funciona, mas vamos lá. Esse homem foi operado, fizemos anestesia para ele,
E eu fiz uma anestesia, deixa eu ver se vocês entendem. Eu peguei a minha agulha de peridural, ele teria muita dor no tórax, porque a gente abria esse tórax. E isso, numa pessoa idosa, já com tanto sofrimento, respirando mal, ele não ia conseguir respirar depois, no pós-operatório, com dor. Então, eu coloquei a agulha bem aqui, nesse local, na coluna bem alta, e fiz também uma analgesia. Vamos ver se a gente consegue entender isso. Não era anestesia. Anestesia era anestesia geral. Mas eu depositei anestésico bem aqui em cima da área que inerva os pulmões, para que esse homem pudesse acordar sem dor e tivesse uma chance de alívio e pudesse respirar. Ele saiu dali e foi para a UTI. Na UTI permaneceu entubado, claro, não tínhamos como tirar o tubo, tinha que ser bem devagar, com bem calma. E isso passaram-se 2 dias. Tiraram o tubo, eu não estou sabendo os detalhes, e me telefonaram. E pediram, venha urgente aqui na UTI. Eu disse, mas por que urgente? Era a chefe da UTI que me ligava. Ela disse, o seu paciente está paraplégico. Ele não mexe daqui para baixo. É quase tetraplégico. Ele não mexe nada daqui para baixo. E Marcos, a única coisa que entrou nas costas dele foi a sua agulha. A minha agulha não tem culpa disso. Essa anestesia não causa esse dano. Mas depois da minha agulha está a medula. Mas ainda que eu furasse a medula, ele não ficaria tetraplégico ou paraplégico. Ele poderia perder alguma coisa, mas não assim. Mas para a família, a única coisa que entrou nas costas dele foi a minha agulha. Eu chamei o doutor Kleber, neurocirurgião, adventista, passava no corredor e falei, Kleber, vamos comigo ali. Fomos na UTI. O Kleber examinou o paciente e disse, o Marcos está paraplégico. E só a sua agulha passou pelas costas dele. Eu sei que não é agulha, ele disse, mas a agulha está sendo agora o ponto onde a família vai questionar. Queridos, nessa angústia, fizemos vários testes, tomografias, e havia uma dúvida se teria havido uma compressão, hematoma subdural. Na hora que tiver um médico aí ouvindo essa palestra, ele vai entender isso. Isso podia ter acontecido. Eu tinha certeza que não, mas, enfim. E aquela noite que antecedia o último exame, que era uma ressonância, eu não consegui dormir. Eu passei a noite toda em oração. Sabe o que é passar uma noite inteira em oração? Quando você estiver em meio a uma tribulação, e se você está em meio a Estão me ouvindo? Agora sim, voltou. Perdemos as 2 últimas frases. Perfeito. Eu digo o seguinte, eu passei a noite inteira em oração, e eu recomendo que se alguém neste grupo está passando por alguma tribulação, à semelhança da que eu passava, em que a minha profissão podia ser ir pelos ares, passe a noite chorando aos pés de Jesus. Não se afaste 1 minuto dele, até que ele derrame anestésico do céu sobre você. Tire a sua angústia, tire a sua dor e lhe dê a certeza de que ele está no controle. Enquanto você não tiver essa sensação, não solte a mão de Jesus. Continue a noite inteira, espere o sol nascer abraçado com ele, até que essa sensação encha você. Eu peguei o livro Medicina e Salvação e comecei a ler. E eu falei, eu vou ler esse livro a noite inteira. E aí na página 7 dizia assim, tudo se acha sob a supervisão de Deus, o orvalho, tudo. E nessa hora eu parei e fiz uma oração. Se tudo se acha sob a tua supervisão, então o Senhor sabe que eu não tenho culpa. Continuei lendo o livro. E mais adiante, na página 8, dizia assim, cada nervo, músculo e organismo, tudo está sob o controle de Deus. E vi uma frase maravilhosa, não vos inquietais, vosso Pai Celeste sabe o que você precisa. Eu me abracei de novo com esse livro e disse, ô Pai Celeste, fiz outra oração. O Senhor sabe o que eu preciso, os nervos têm que funcionar. Continuei lendo. Lá adiante, na página 12, diz o que o médico tenta fazer, Cristo pode realizar. Me ajoelhei de novo. Eu falei, eu vou orar aí dezenas de vezes até amanhecer o dia, mas eu quero um milagre. E então, na página 13, eu não vou ficar mostrando todas as páginas, senão a gente vai longe disso aqui, mas havia outro lugar bonito que dizia assim, há um Deus que ouve e responde às orações. Eu me ajoelhei de novo e falei, Senhor, que maravilha que o Senhor fala pelas páginas desse livro. Eu estou vendo o Senhor à minha frente dizendo, Marcos, não se inquiete, eu respondo
respondo às orações, você está aqui pedindo. Lá adiante dizia assim: tenho sido instruída de esperar grandes coisas de Deus, porque Cristo está presente para aliviar dentro do centro cirúrgico. E li um pouco mais, e ela diz: quando nos apoiarmos no poder de Deus, página 29, veremos a salvação de Deus. Eu disse: é o que eu estou fazendo. Queridos, eu fui noite adentro, lendo, orando, clamando a Deus, até que eu recebi anestésico do céu, força, poder e paz. No dia seguinte, fomos a um outro hospital fazer a ressonância. Não podíamos fazer no Hospital Belém, fomos no outro hospital, chama-se Ineuro. Na Ineuro, e agora vocês vão entender essa parte final, deixa eu ver se eu consigo explicar bem isso. Esse paciente não é meu hospital, eu não tenho amizade ali dentro. Esse paciente entrou na ressonância magnética entubado, ele estava entubado agora, e eu não fiquei dentro da ressonância, eu fiquei do lado do vidro. Não sei se vocês entendem isso. Tem uma salinha ao lado da ressonância, em que tem um vidro que você enxerga lá dentro. O paciente estava fazendo o exame, que é um exame que demora uns 30, 40 minutos, e eu ficava do vidro olhando a respiração dele. Caso ela não funcionasse, eu entraria, corrigia e voltava. Eu fiquei ali. Havia um técnico sentado olhando as imagens. Esse técnico não é médico, só trabalhando para as imagens funcionarem. Mas depois tudo é automatizado. O técnico saiu e ficou só eu olhando aquelas imagens. Eu não entendo de ressonância, queridos. Eu só vi as imagens aparecendo, uma depois da outra. Eu ali em comunhão com Deus, depois de uma noite inteira de oração, sem sono nenhum. Eu dizia: Senhor, eu queria entender essas imagens. Eu queria que o Senhor me explicasse isso aqui e que o Senhor pudesse dizer que eu não tenho culpa disso, porque o Senhor sabe que eu não tenho culpa. Eu tenho 30 anos fazendo isso, e da maneira que a gente faz, não há como ter problema. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. Enfim, dali a pouco, depois de esperar um tempo, entrou uma pessoa que eu não sei quem é, alta, não olhou nos meus olhos, passou perto de mim, olhou para as imagens que estavam sendo formadas e me perguntou: o que é isso? Eu disse a ele: esse é um paciente que fez uma anestesia e foi feita uma peridural torácica nele para analgesia. Esse paciente é um caso grave, é um paciente que tem enfisemas vários, e ele está paraplégico, estão colocando a culpa na anestesia, e o anestesista está desesperado, e esse exame aqui é o exame que deve esclarecer tudo isso. Com uma voz calma e tranquila, com uma segurança tremenda de médicos muito bem preparados, ele, olhando para as imagens, disse: não há nenhuma culpa da anestesia nestas imagens que estão aparecendo aqui. Ele teve um infarto intramedular. Não há nenhuma compressão na medula. A sua agulha não chegou nem... A sua agulha não, ele não sabia que era eu. A agulha não chegou nem perto da medula. Aqui está livre o espaço. A parte interna da medula entupiu. E ele teve um infarto intramedular. Não tem nenhuma ligação com a anestesia. Eu disse: amigo, o anestesista sou eu. Você é capaz de falar isso para a família ali? Ele disse: claro, e vou explicar. E saímos, ele e eu. E ele agora explicou isso de uma forma didática, tranquila para toda a família que estava ali. E depois de dar as explicações, e aqui está o laudo em neuro, para a gente saber, o hospital, eu tirei o nome do paciente, não posso mostrar, aqui está o exame, e finalmente, depois de explicar tudo, ele disse uma frase triste, ele disse: este paciente não vai sobreviver. A quantidade de êmbolos que tem hoje rodando na corrente circulatória dele vai entupir muitos lugares, e esta quantidade de entupimentos vai custar a vida dele. Ele afirmou, ele não deixou como opção diferente disso. Eu lamento dizer isso para vocês, mas ele não vai conseguir sobreviver. E a culpa é dos vários êmbolos, porque ele tem um hematócito alto, tem uma explicação bonita, técnica que não importa agora. Depois de explicar tudo isso, esse homem saiu, agradeci a ele. Havia algo familiar nele, mas eu não consegui fazer nenhuma ligação, não consegui. E, afinal de tudo, aqui está o laudo, ele assinou aqui: Dr. Aldo Silva do Rosário. Não sei se vocês conseguem ler, aqui a assinatura e o nome dele. Eu guardei esse nome como sendo o nome de alguém que eu gostaria muito de abraçar e agradecer, pela firmeza com que ele falou desse exame. Acontece, queridos, que os anos se passaram, o paciente morreu com 3 dias. E eu fui pregar em uma igreja, e pregando contei essa história. E alguém levantou a mão depois, que acabou o sermão, me chamou e disse: Marcos, você conhece Aldo da Silva Rosário? Eu disse: conheço. Foi o médico que fez o laudo.
Foi o médico que esteve ao meu lado, que entrou, que olhou os exames. É aquele médico alto, que fala muito bem, com uma voz firme, grossa. Eu tenho uma alegria, eu queria agradecer muito a ele. E esse jovem disse: Marcos, você não viu Aldo da Silva Rosário. Aldo da Silva Rosário é baixinho, é obeso, não tem nada que faça ligação com a descrição desse homem que você fala. Marcos, alguma outra pessoa entrou naquela sala. Alguma outra pessoa falou para a família. E de maneira nenhuma foi Aldo da Silva Rosário. Sabem, queridos, esse homem apareceu em Altamira, a mais de 1.000 quilômetros de Belém, no momento em que nós precisamos, quando um avião havia caído e o quarteto passava por uma tremenda tribulação, depois eu conto para vocês. Era o mesmo homem, dentro de um hospital. Aquele mesmo lá de Altamira, é a mesma pessoa que Deus colocou ali. Não tenho dúvida de que era o anjo de Deus. Não podia ser diferente. Nenhum outro homem teria acesso àquela sala. Nenhum outro homem teria a condição de interpretar imagens com tanta profundidade e ser tão didático em explicar aquilo da forma que ele fez. 2 vezes eu vi o mesmo homem em situações extremamente diferentes. E eu tenho agradecido a Deus, porque os anjos são reais. Sabe o que eu quero que você leve para esta noite? Deus é real. Se você permanecer linkado a Ele, ligado a Ele, chorando ao pé da cruz, abraçado ao pé da cruz, os seus pecados serão perdoados. Você receberá a força do céu para vencê-los. Você terá um estágio espiritual elevado, que eu chamei de nível 3. E os anjos de Deus aparecerão para você. Porque João 14, 21 diz: eu, diz Jesus, me manifestarei àqueles que andarem comigo. Que Deus te abençoe, que me abençoe, que nos fortifique para que a gente viva uma vida ligado 24 horas com esse Deus real. Obrigado, pastor, pelo privilégio de estarmos juntos e podermos dividir essas experiências com Deus. Doutor Marcos, não tenho palavras para agradecer. Se eu pudesse dar um abraço, eu daria. Mas, por favor, peço para sua esposa te abraçar bastante aí, que é o abraço de todos nós, viu? E tem mais outra coisa, depois de uma palestra como essa, a minha vontade é de abraçar Jesus. A minha vontade é de abraçar meu anjo. E por saber que Deus coloca esse anjo do meu lado. Então, muito obrigado por tornar Jesus mais real para nós. Essa mensagem foi fabulosa. Os comentários de todos aqui são extraordinários. Realmente, muitíssimo obrigado, doutor Marcos. E eu gostaria... Muito obrigada. Sim, eu gostaria de pedir que você orasse conosco para que Deus derramasse suas bênçãos sobre nós e que esse Cristo realmente, do jeito que você falou, seja a experiência de cada um de nós aqui. Amém. Então vamos orar. Maravilhoso Deus que está do céu, quanta alegria existe em nosso coração quando nós sentimos o Senhor bem pertinho de nós. Quando as histórias bíblicas se reproduzem em nossos dias, quando os anjos que apareciam no passado, confortando, livrando, agora aparecem também, cuidando, fazendo e realizando o mesmo ministério que faziam no passado. E fazem isso com muito amor. E nós nos sentimos pequenininhos em méritos. E apesar de tudo isso, lançando mão da cruz do Calvário e dos méritos da cruz, o Senhor então abre um canal com o céu. E através desse canal, o Senhor chega pertinho de nós. E através desse canal, o Senhor manda os anjos nos servirem aqui na terra. Nesta noite, falamos um pouco sobre isso. Nos emocionamos juntos. Eu volto essas cenas todas em minha mente. A minha mão está fria aqui. Fria porque naquele momento era um momento de angústia em minha vida. E nos momentos mais difíceis, o Deus real se faz mais presente. Esse nosso grupo, Senhor, essa noite, há pessoas precisando desse Deus real. Daqueles que estão nos ouvindo, alguns passam por tribulações, por momentos difíceis. Mas são nesses momentos difíceis em que o teu abraço e a tua mão amiga se faz mais presente.
Satanás, por vezes, quer que atribuamos alguma culpa pelo sofrimento ao Senhor, quando a culpa é inteiramente dele. Senhor, queremos pedir perdão se passou pela nossa mente, em algum momento, algum desejo de dizer por quê? Por que o Senhor permite isso? Quando, na verdade, o Senhor é aquele que está ansioso por nos levar para o céu e nos livrar dos sofrimentos. Abençoe cada um desse grupo. Fortifique aqueles que passam por momentos difíceis e nos dê a certeza de que brevemente, só um pouquinho mais, e os sofrimentos estarão terminados, porque um dia na cruz do Calvário, o Senhor disse aquela frase, está consumado, que significa perdestes, Satanás, perdestes. Queremos ver o grande momento em que, de fato, esta frase se torna realidade, em que ele perde para sempre, e então nós, ao teu lado, viveremos no céu, livre da dor, livre das tribulações, mas ainda assim felizes por poder te louvar eternamente. Dá-nos uma noite de paz, perdoe os nossos pecados e nos mantenha sempre juntinhos de Jesus. E é em nome de Jesus que pedimos tudo isso. Amém.